Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou contar um pouquinho da nossa entrevista do visto americano, então roda a vinheta! Como vocês viram aí no título, né, eu vou estar aqui contando um pouquinho da nossa experiência, né, na entrevista para o visto americano. E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal, compartilha com os amigos, quem sabe vocês estão aí no processo para tirar o visto e esse vídeo vai ajudar você. Também me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu sempre estou por lá e eu consigo responder vocês mais rapidamente, tá bom? Já deixa também aqui, pessoal, nos comentários perguntinhas sobre valores e o processo do visto, que eu vou estar fazendo um vídeo só respondendo essas perguntas, tá bom? E esclarecendo mais algumas dúvidas também. Para quem já me conhece, quem não me conhece, vou falar já, né? Eu moro aqui em Santa Catarina, em Camboriú. E a gente foi fazer a nossa entrevista em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que dá mais ou menos umas 6h30 daqui. Quando a gente chegou lá no consulado americano, em Porto Alegre, a gente já vai vendo uma fila na calçada, assim, sabe? Uma fila, e ali tem uma segurança que vai perguntando para você qual que é o horário da tua entrevista. Então, daí se tu já tá perto do horário, ela diz, então você fica nessa fila. Para quem não tá perto do horário, fica do lado assim, sentadinho. Tem uns banquinhos ali. Depois vem duas moças que vão pegar os passaportes e a confirmação da 10.160. Você tem que já tem em mãos, né? Impressa. E a foto, se eu não me engano, para São Paulo não precisa de foto, eles tiram lá na hora, mas para Porto Alegre precisa, tá? É a foto 5x5, fundo branco, enfim, esses detalhes eu dou também no outro vídeo. Daí ela dobra, né, a confirmação da 10.160, coloca junto com o passaporte e a foto. Ela já vai organizando ali, é bem tranquilo, sabe? Daí depois o guarda chama e para você entrar. Ali você entra, passa pelo detector de metais e tudo mais, também no raio-x, né? Depois eles mandam você para uma outra sala, uma outra fila, e a moça que tá lá pega o teu passaporte, pede, confirma algumas informações, devolve os passaportes, né, se for mais que um, naqueles elásticos, sabe? E pede para você guardar a confirmação dentro da tua pastinha. Daí ali você vai passando por uma outra fila e eles te encaminham para uma salinha, que é, vamos dizer assim, a última salinha antes da fila. Aí a gente já fica ali, né, daquela ansiedadezinha que você fica sentada e já dá de ver assim do lado a fila que é para entrevista. E vem o moço, chama assim por ordem, a gente vai para aquela fila. Naquela fila eu tinha pensado que já era a entrevista, porque na frente assim tem umas cabinezinhas assim, e eu pensei que ali a gente já ia para entrevista direto, mas não. Primeiro, essa penúltima fila, você vai só para tirar as digitais. Lá eles fazem mais alguma coisa no computador que eu não sei o que é, né? Pega os teus passaportes. Eles colocam um adesivo atrás dos passaportes que é com o nome e com como se fosse assim um leitor de barras assim. Então, nessa fila que a gente tira digital, eles colocam assim, né? Então, o passaporte te devolve e você vai para a última fila, que é a fila da entrevista. Quando a gente tá ali, a gente já fica, né, curioso e olhando para quem tá sendo entrevistado, mas a gente não consegue escutar nada, porque é bem blindada assim a cabine, então a gente não escuta o que o entrevistador tá falando, né? Às vezes só escuta o que a pessoa fala quando fala alto, né? Daí a gente já vai observando as pessoas que vão saindo, né, da entrevista, se elas estão com o passaporte na mão, tenta olhar pra cara pra ver se foi aprovado ou não. Quando a gente tava na fila lá, teve um casal, a moça saiu assim chorando. Daí ali eu já vi, né? E ela foi falar com segurança para contestar o porquê que ela não tinha sido aprovado, mas eles não fazem nada, eles simplesmente falam assim, ó, não foi aprovado e deu. Eles dão, sim, uma folha explicando o porquê que você não foi aprovado, isso sim, mas ela
não estava entendendo e, enfim, saiu chorando, assim. Até me deu uma tristeza no meu coração de ver, né? E tinha uns que já ia saindo sem nada na mão, assim, de esse foi aprovado. Porque eles não saíam com um passaporte, né? Uns davam um sorrisinho, mas a maioria sai assim com uma cara que não dá pra ti saber, né? Daí chegou a nossa vez, eles chamaram a gente foi lá, né, nessa cabinezinha assim, o vidro é bem blindado assim e eles falam no microfone. Daí ali eles pedem novamente as digitais e começa a entrevista. Aí em relação à entrevista, pessoal, para cada caso eles vão fazer uma pergunta. Então não é a mesma pergunta para todos que são entrevistados. E logo de cara ele perguntou se a gente era casado, daí a gente falou que sim, e perguntou a idade dos nossos filhos. Daí a gente falou e na 10.160 a gente tinha preenchido, pessoal, isso fica a dica, tá? A gente tinha preenchido que a gente ia visitar um amigo nosso e ia a passeio na cidade, né? Só que essa cidade que a gente colocou é uma cidadezinha perto de Massachusetts. Eu vou colocar aqui, vou pedir pro nosso editor colocar o estado, que eu não sei falar bem. E nessa cidade tem muito imigrante brasileiro. Só que assim, na nossa inocência, a gente não preencheu nem por uma agência, né? Foi nós mesmos. A gente colocou que a gente ia lá, que realmente era verdade. Mas a dica vai aí. Eu poderia ter colocado que a gente ia também visitar Orlando, poderia ter colocado que a gente ia para Nova York, que também é verdade, a gente tem vontade de ir para esses lugares. Só que na nossa cabeça a gente colocou que ia para essa cidade porque era o que a gente tinha programado, entendeu? Só que a gente foi inocente e não se tocou que essa cidade tem muito incidente, assim, de imigrantes brasileiros. Daí ele perguntou o nome do nosso amigo, a gente falou, ele já achou estranho, mas por que essa cidade? A gente não, que a gente quer rever ele e a gente vai passear por lá, conhecer. Daí ele perguntou qual era a profissão desse nosso amigo. Vamos lá para as perguntas. Ele perguntou primeiro se a gente era casado, depois a idade dos nossos filhos, o porquê que a gente queria ir para os Estados Unidos. Daí a gente falou que era de férias, né, a passeio, e perguntou o porquê dessa cidade do nosso amigo, né? E também a profissão dele. Daí a gente já viu que ele estava um pouco assim desconfiado e tal. A gente não estava mentindo, era a verdade. Só que ele achou estranho por conta que essa cidade tem muito imigrantes brasileiros, né? Daí ele pegou e saiu, daí ele pediu assim, só um momento, e foi lá para dentro. Quando ele foi lá para dentro, eu disse: eita, papai, já fui negado. Por quê? Quando a gente estava na fila, a gente estava observando o pessoal que estava sendo entrevistado, né? E em nenhum momento daqueles que foram aprovados, o entrevistador saiu para dentro pegar alguma coisa ou ver alguma coisa, não. Todos que estavam sendo aprovados, o entrevistador ficava ali, terminava a entrevista e o pessoal ia sendo aprovado. Como nós, o entrevistador saiu e foi para dentro, a gente já desconfiou. Daí ele voltou, pegou os nossos passaportes e colocou junto uma folhinha e falou: infelizmente vocês não vão poder visitar os Estados Unidos, e falou assim: boa sorte e boa semana. Aí a gente não tinha muito o que contestar. Então agora vai lá o nosso parecer, né? Eu acredito que nós não fomos aprovados porque a gente colocou que a gente ia para uma cidade pequena nos Estados Unidos e que tem muito imigrante brasileiro, como eu já falei aqui várias vezes. E também porque no momento eu tô como autônoma. Ele perguntou também isso, essa foi outra pergunta. Ele perguntou com que eu trabalhava e o porquê que eu tinha saído da livraria, porque antes eu era registrada, né? Eu trabalhava na livraria. Eu expliquei o porquê que eu tinha saído, então eu acredito que foi por esses dois motivos. A dica que eu quero dar para vocês nesse vídeo, que tá aí começando o processo, né, para preenchimento da 10.160, gente, vocês têm a intenção de talvez ir visitar alguém lá, mas não coloca isso, tá?
Não coloco. Com certeza, se você tem desejo de conhecer os Estados Unidos, vocês também têm vontade de talvez conhecer Nova York, Las Vegas, Orlando. Então, a minha dica é essa. Como vocês têm, né, querem conhecer os Estados Unidos, coloca lá na DS 160 um lugar turístico, tá? Vocês não vão estar mentindo, né? Como eu também poderia ter colocado e não ia estar mentindo, porque realmente eu tenho vontade de ir para esses lugares. Porque fica mais fácil em questão de aprovação, né? Não significa que se vocês colocarem lá Las Vegas, vocês vão ser aprovados, não. Eles fazem assim, toda uma averiguação de caso por caso, tá bom? Mas essa é uma dica. Outra coisa, quando vocês preencherem lá a 10.160, já vai tirando print de tudo das respostas que vocês colocarem. Por quê? Às vezes vocês fazem o preenchimento e demora 2, 3, até 6 meses para entrevista. Então, a gente esquece o que colocou lá. E é muito importante que você saiba, né, e lembre de tudo que você colocou lá na DS 160, tá bom? Outra dica, você leva todos os documentos possíveis que vai comprovar que vocês vão voltar pro Brasil. A gente levou tudo que é tipo de documento, só que para nós eles não pediram nada, tá? Eles foram mais por essa questão lá do preenchimento do endereço do nosso amigo. Então, acho que essas são as duas dicas que eu quero dar para vocês. Nosso visto foi negado, mas a gente vai tentar novamente daqui mais um período, 6 meses, né? Quem sabe? E foi isso. No próximo vídeo, eu quero contar para vocês em relação a valores, tá? Eu vou contar todo o custo que a gente teve até chegar o dia da entrevista, tá bom, pessoal? Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e me acompanhar nas redes sociais. Um super beijo para todos vocês e fui!